pouco nós vamos curtir juntos em todas as suas emoções. O Grande Prêmio de San Marino, terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1994. Com Ayrton Senna largando na pole position pela 65ª vez, ampliando o seu recorde. Com Michael Schumacher largando a seu lado, Schumacher que você vê aí, formando a primeira fila. A segunda fila com Berger e Hill. A terceira para Leto e Larini. Depois Frentzen e Hakkinen. Katayama e Wendlinger fechando os 10 primeiros, com Christian Fittipaldi largando em 16º na 8ª fila. Aí está Ayrton Senna, que leva a esperança da torcida brasileira e de que possa finalmente começar o campeonato como pontos e como resultados. Um final de semana que assustou muito. O desastre de Barrichello assustou, a morte de Ratzenberger apavorou, muita coisa aconteceu e daqui a pouquinho nós vamos contar como foi o desenvolvimento, tudo isso. Os 2 dias ficaram para trás, fica a esperança de uma grande corrida e de que tudo possa acontecer de forma normal. Já que Senna faz questão de dizer, junto com os pilotos mais experientes, não é para atrapalhar ninguém, é para cooperar e que para tudo possa correr bem. De que no Grande Prêmio de Mônaco venha a ser determinado um limite para o pit, para o box, porque o box lá é muito estreito, para evitar problemas. Tudo isso muito importante e a gente espera que a corrida tenha 61 voltas de muita emoção, mas de absoluta normalidade de disputa na pista de forma leal, torcendo para que nenhum acidente possa acontecer. Aí eles partem para esta volta de apresentação e você toma contato com o velocíssimo, perigoso circuito de Imola. A reta do box, depois da reta do box, fizeram aquela curva de alta velocidade, a Tamburello, vieram, passaram pela Villeneuve, ali onde morreu ontem Ratzenberg, contornaram a Piratella à esquerda. Esta é a subida que leva para Aqua Minerale, aí a variante da Aqua Minerale, feita para quebrar um pouco a velocidade. Saindo da variante da Aqua Minerale, tomando mais pela direita, eles se encaminham para a variante alta, que é outro ponto perigoso, não para um acidente de grandes proporções, mas para uma saída de piloto da pista. Eles pegam a reta e vêm fazer a curva na variante alta. Aí já descendo para fazer a Rivasa, curva em 2 pernas, a primeira perna, a segunda perna da Rivasa, que vai levar para a variante baixa, onde Rubens Barrichello sofreu o seu acidente, para depois chegar à curva que traz, ao S que traz para a reta dos boxes. Serão 61 voltas. 61 voltas num circuito de 5.040 metros, um total de 307 quilômetros. Os 10 primeiros, Christian Fittipaldi larga na 8ª fila, na 16ª posição. Expectativa de uma largada sem problemas. Aí você vê Schumacher dando uma esticada, Senna dando uma esticada, aumentando a temperatura do pneu, botando gripe para a largada. Isso que eles não podiam fazer com o pescar. Daí a reclamação dos pilotos. Dá esse giro, sobe a temperatura do pneu, vai mais firme no freio, aquece também o freio. Essa era a preocupação dos pilotos. Eles vão para a largada, 25 carros no grid. De Senna, que é o primeiro, agachou, que é o último. Belmondo ficou de fora e Rubinho está de fora sem condições. Mas ninguém poderia entrar no lugar de Ratzenberger, que faleceu ontem. Fica grande torcida por uma grande corrida, mas uma corrida normal. É tudo isso que o circo da Fórmula 1 deseja neste domingo, aqui em Imola. Os carros vão se preparando, vai passando a bandeira verde, vai pintar a luz vermelha, cresce a emoção. Vai pintar a vermelha, Senna e Schumacher na primeira fila, Senna por dentro, Schumacher por fora, vem a verde, lá vem a verde, Senna tenta, Senna vai tentar a ponta, Schumacher vem por fora, fica parado, batida, batida, fica parado, vamos ver se vai ter outra largada. Lamy já bateu ali, pegou o carro que estava parado, perdeu toda a frente do carro, o português Pedro Lamy, tudo bem com ele, ele rapidamente quer descer do carro. E aí, o Leto. Você viu a Benetton ali, o Leto. O Leto estava na 3ª fila, na 5ª posição, na 3ª fila. O Lamy vinha muito lá de trás, hein? Vinha muito lá de trás o Lamy, por isso essa pancada é tão forte. O Lamy largava na 11ª fila. 11ª fila para a 3ª fila. Já chega forte. Senna tinha pulado na frente. Mas isso vai demorar, hein? Vai demorar. O carro de
Leto bota óleo, gasolina para fora. Nós temos toda a movimentação. Pescar vai para a pista. E aí você tem o replay, repare. Senna toma lá, pronto, ficou. Sai um, sai dois, três, quatro. Todo mundo saindo, sai o quinto, sai o sexto. Olha ele parado ali. Vem o Lamy da 11ª fila para pegar na terceira, mas já vem cheio. Já vem cheio. Sai da 11ª fila para pegar na terceira, já veio cheio. E olha aí, o coração bateu mais forte. Senna vai passando. Eles passaram por ali, o Senna diminuiu. Deixa eu dizer o seguinte, o Senna vinha, diminuiu violentamente. O Schumacher diminuiu atrás e o Rio veio cheio. O Senna olhou e disse, tem que parar isso. O Schumacher freou também no meio da reta. O Rio também freou, o Berger veio cheio. Aí bandeira amarela eles vêm de forma lenta, quer dizer, não podia estar passando ali. O Pescar entra na pista. Eu dizia que o Pescar tinha entrado e o Pescar entrou ali. O que acontece é que o Pescar entrou depois da reta do box e foi esperar lá à frente. Quando os carros entraram na reta, eles vinham vindo a bandeira amarela, mas não tinha bandeira vermelha, tá aí o safety car. Não tinha a bandeira vermelha. Então o Senna entrou na reta, viu aquilo tudo, freou, o Schumacher freou atrás. E o Berger tirou dos dois para não bater. Muito bem, começa complicado, mas vai mantendo ali a ponta. O Ayrton Senna conseguiu pular na ponta, o Schumacher em segundo, o Berger em terceiro, o Rio na 4ª posição, a 5ª posição do Frentzen, mantidas ali as posições em relação ao que eles guardaram. Vamos acompanhar de novo. Olha só, Ayrton Senna, como faz a boa largada. O Frentzen pula esquisito porque o Leto já estava parado. Ele já pula por ali. Todo mundo sai, repare, para um lado para o outro. Todo mundo saindo. Aí o português Pedro Lamy veio lá na direita, porque ele largou pela direita, por fora. Se ele mantém a linha de fora, ele não bate. Ele cortou, veio por dentro, pegou em cheio o carro de J.J. Leto. Pegou em cheio, o pneu voou na arquibancada, por cima da tela de proteção. E olha, num grande prêmio que nós tivemos aquela quadra do Rubinho, mas principalmente o acidente terrível ontem, a morte do Ratzenberger. A hora que eu tô vendo o carro parado e todo mundo vindo em cima, eu me lembrei de 82. Se em 82, o último piloto a morrer num treino tinha sido em 82, exatamente Gilles Villeneuve. No mesmo ano, um piloto morreu num problema como esse, numa largada. O Pironi ficou parado e vindo lá de trás do Palete, pegou pelo meio e também teve um acidente fatal. Tem que pensar positivo, hein, gente? Torcer muito para que tudo corra bem. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Realmente, esse grande prêmio de San Marino não está num alto astral. Aliás, o astral baixíssimo depois de tudo que aconteceu. Primeiro por problemas de pista, como foi o acidente do Barrichello. Depois por problemas de uma falha do carro, que pode ter sido uma falha de projeto, uma falha de concepção do carro, ou até uma negligência de um mecânico que apertou o aerofólio dianteiro do carro do Ratzenberger. Enfim, a fatalidade. Até mesmo na corrida de Porsche hoje, na corrida preliminar, houve um outro acidente que o piloto também ficou dentro do carro, foi necessária toda aquela assistência médica, retirar, foi para o hospital, está passando bem, mas de qualquer forma é uma coisa que não acontece normalmente, principalmente numa corrida preliminar. E agora, esse acidente da largada, que poderia ter sido gravíssimo, e gravíssimas consequências, porque grave o acidente foi. Um acidente igual a esse, como lembrou o Galvão, matou o Ricardo Palete no Grande Prêmio do Canadá de 82. Os carros estão com os tanques absolutamente cheios na medida, lógico, com esse novo regulamento, largando com quanto pode, mas no mínimo 70 litros, quer dizer, ali variando entre 60 e 70 litros, é gasolina suficiente para num impacto desse pegar fogo, o carro pegar fogo. O Lamy teve sorte, porque ele saiu fora da linha dele. Ele veio como se estivesse ganhando posição e não percebeu que o Leto estava parado. E pegou em cheio, realmente ele acabou tendo sorte, e também o Leto. Agora, a pista para ser totalmente desobstruída, inclusive com o óleo todo que vazou, você viu na imagem o óleo que vazou do carro do Leto, demora realmente um pouquinho, e essa é a função do pace car. Só para levar com pneus D, pneus mais macios, para fazer duas paradas consequentemente
fazer 3 corridas ou já 3 jogos de pneus. E ele dizia, poderia até arriscar o C, porque, como não treinou ontem à tarde, teria pneu C para isso, os outros não. Mas sobre do pneu, o calor circula, não se fixa, incrível, e evita essa bolha. Então tem essa preocupação também quando o safety car sair, eles partirem para a largada. Pneu mais frio, freio mais frio. Olha, Galvão, quem teve mais sorte ainda ali não foi nem o Leto que estava parado, porque de qualquer forma o choque nele foi na traseira, mas quem teve mais sorte mesmo foi o Lamy, porque na posição, no ângulo em que o carro bateu, poderia inclusive ter capotado por cima de tela, poderia ter sido muito maior, fora o fogo, que é aquele perigo de fogo que a gente já citou. Bom, eles estão aí dando a terceira volta, fica valendo o número de voltas. Olha o replay de novo aí, é a 4ª volta que eles vão completar, quer dizer, fica valendo o número de voltas. Depois que o safety car sair, vale a corrida normalmente. Deveremos ter mais uma, porque ainda está a placa de safety car, junto com a bandeira amarela, posicionada ali na linha de chegada. Pierluigi Martini parando, problema de superaquecimento do motor, provavelmente, é mais um que fica fora da corrida. Mas não há porquê dar mais uma volta, a partir de agora. Não tem mais ninguém trabalhando aqui na reta do boxe. Não há mais ninguém trabalhando na reta do boxe. Tudo que tinha que ser retirado já foi. Já jogaram aquela solução em cima do óleo, onde o óleo correu na pista. Não tem absolutamente mais ninguém. E também lhes digo, não tem mais a placa ali do safety car. Isso quer dizer que o safety car deve se encaminhar para o box ali e eles partem em busca das posições. Mais uma vez, para você acompanhar, você só viu agora o carro do Lamy e olha só o que esse pneu passou perto dessa pessoa que estava aqui em cima do telhado. Que coisa impressionante. Eu daqui vejo essa pessoa, ele é um fotógrafo que está posicionado ali em cima. Sua posição em frente à linha de chegada com a bandeira verde na mão. E aí você vem vendo os carros. Acho que o safety car diminui ainda mais o ritmo dessa volta. Além do que é o problema aí do superaquecimento do Fórmula 1. Tirando muito dessa velocidade. Se eles largarem agora, eles irão para uma segunda largada em movimento com 5 voltas completadas. Não é um costume dos pilotos da Fórmula 1 partirem assim. E aí vai. Senna apontou. Bandeira verde, lá vai Senna, é o primeiro. Schumacher é o segundo. Uma boa vantagem para Berger, que é o terceiro. Senna e Schumacher aproveitaram bem. Quando o pace car partiu, o safety car partiu para os boxes. Senna é o primeiro, Schumacher é o segundo. Berger é o terceiro. Vantagem para Hill, que é o quarto. Eles estão na volta de número 6. 23 permanecem na pista. Alboreto é o último porque largou dos boxes. Ele quis sair a menos de 15 minutos da largada e teve que ficar nos boxes. Então 23 carros estão na pista, já que 25 largavam e Leto e Pedro Lamy ficaram de fora. Senna é o primeiro, Schumacher é o segundo, aí a vantagem de meio segundo. Você vê Berger em terceiro, Hill aparece em quarto, a quinta posição é de Frentzen, o sexto é Hackney, o sétimo é Larini, o oitavo é Wendlinger. São os 8 primeiros colocados. E Michael Schumacher tenta botar pressão em cima de Ayrton Senna nesta sexta volta, vamos dizer assim, né? Bem da verdade. Depois da segunda largada, esta sexta volta do Grande Prêmio de San Marino. Depois vem Katayama. Atrás de Katayama, Martin Brundle. Depois Morbidelli, Blundell, Martini e Christian. Você vê Schumacher passar o Berger. A vantagem de Hill vem ali. Lá vem Frentzen. Senna vem para completar a sexta volta. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Ali na Tamburello, no mesmo lugar
onde Piquet e Berger bateram. Demora para chegar o socorro, uma demora absurda para chegar o socorro. Senna está dentro do carro. Mexe a cabeça. Mexe a cabeça, Ayrton Senna. Parece ter a consciência. E não chega absolutamente ninguém. A Itália que se especializou por um socorro muito rápido. Senna tem um movimento de cabeça ali. Na saída da Tamburello. Ele vinha na frente de Schumacher. Escapou. Aí está. Veja só. Foi reto. Foi inexplicavelmente reto. E o Schumacher veio de lado ali. E o Schumacher veio de lado, hein? O Schumacher veio absolutamente de lado atrás. Aí você vê as imagens terríveis. O atendimento a Ayrton Senna. Chega lá o corpo médico, uma demora muito grande. Olha, eu não sei onde as coisas vão parar na Fórmula 1. Essa pista e tudo o que aconteceu aqui nesse dia. O acidente de Barrichello, a morte de Ratzenberger. Senna tinha movimento ali. A pancada é muito forte, a desaceleração é terrível. Mesmo local do acidente, alguns anos de Nelson Piquet. E antes de Gerhard Berger. E o Senna, ontem, se negou a participar do treino. Trouxe alguns pilotos com ele na sua posição. Assumia essa liderança, essa luta contra esse absurdo, contra essa coisa absurda, criminosa, que é você, em nome de uma pseudo-economia, retirar tudo aquilo que faz do carro um carro estável. Você retira a suspensão eletrônica, você retira o ABS, você diminui o pneu, você diminui o freio, mas você aumenta a velocidade do carro. Vamos ver. O Brasil passou momentos terríveis na sexta-feira com Rubens Barrichello e passa momentos... É difícil falar. Olha, ele já foi retirado. É verdade que demorou muito a equipe médica para chegar, porque foi num ponto bem mais distante dos boxes onde eles ficam. Mas agora está sendo feito o atendimento normal, todo direitinho. E a gente observou, num determinado momento, houve um movimento de cabeça do Senna dentro do carro. Roberto Cabrini está, evidentemente, se deslocando para lá. Consternação no box da Williams. É aquela angústia de não saber o que está acontecendo. De não saber o resultado disso. Olha aquilo que eu disse ontem, mais do que nunca, viu, gente? Eu disse ontem a Rubens Barrichello, quando ele dizia, Deus esteve comigo. Eu dizia, Deus é bom, Rubinho, mas ele é sempre muito melhor com quem é bom, com quem tem bons princípios, com quem tem boa formação. É aí que fica a prece de todo o Brasil. É com esse novo regulamento, a mudança dos carros o suficiente para que se igualassem as coisas, mas não foi feito o número de testes necessários. Aliás, nos testes que foram feitos, os resultados foram os piores possíveis.
teve o acidente do Leto em janeiro, o Leto só voltou a correr hoje, que teve inclusive a operação em vértebra e tudo mais. Teve o acidente do Alesi, que está fora da Fórmula 1. Teve o acidente, isso tudo em treino, teve outros acidentes bastante graves, que foram na fase de preparação. O Rio também bateu forte. E agora, quando o campeonato começa, na primeira pista veloz que se chega, que é esta de Imola, tem o do Barrichello, tem o do Ratzenberger, tem o do Senna, que está agora sendo socorrido pelos médicos. Na verdade, os carros com esse novo regulamento não estão de acordo, ou as pistas não estão de acordo com os carros com esse novo regulamento. Eu repeti uma frase de Clay Regazzoni ontem, quando ele dizia: cada vez que há um acidente grave, esse é o helicóptero da UTI. Cada vez que há um acidente grave, fala-se em segurança. Ele, Regazzoni, que é uma vítima da Fórmula 1, está em uma cadeira de rodas. Ele dizia: cada vez que há um grande acidente, fala-se de segurança. Mas o que é segurança? Tá certo que o carro é mais rígido, mas o problema é a velocidade que os carros atingem a partir do momento que você tira os componentes do carro. Então essa era a opinião do Clay Regazzoni. Aí, parece que estão prontos para iniciar o transporte. Vai sendo levado o Ayrton Senna. Vai direto para o helicóptero. Vai sendo levado direto para o helicóptero. Helicóptero da UTI. E aí será removido diretamente para o Hospital Maggiore. Hospital principal em Bolonha. Aí vai. Leva a nossa oração, a nossa fé, a nossa reza. Aí você vê o replay do acidente, mas visto de dentro do carro do Schumacher, quando a Williams já sai direto, já está batendo ali por trás dele. Aqui o corte para outra câmera, depois do primeiro impacto. Pela forma como ele saiu reto, sem nem sequer tentativa de freada, ou pegou óleo na pista ali. Você vai ver agora da própria câmera do carro do Damon Hill. Ali já saiu, já bateu. Mas dá para sentir se tem alguma coisa na pista. Não há uma marca evidente de óleo na pista. Mas o que pode ter havido realmente
uma quebra na suspensão do carro do Senna, nesse caso muito mais provável do lado da parte traseira, que levanta a roda da frente e deixa sem nenhum atrito, sem nenhuma possibilidade de dirigibilidade no carro. Por uma notícia. A gente vai ter que esperar alguns minutos, é claro, antes que chegue alguma informação que o helicóptero da UTI possa chegar ao Hospital Maggiore de Bolonha. Está aí parado, nós temos quase 10 minutos para a largada. A gente volta ao vivo já já, aqui de Imola. Começa a se conversar da utilidade ou não, da correção ou não da entrada desse safety car. E aquelas voltas em que há o superaquecimento do carro, o esfria o pneu, formando o freio, se não seria o procedimento normal, como era anteriormente, você para a corrida, dá aquela parada de 15 minutos, limpa tudo, cuida tudo, os carros são recolocados no ponto, se sai para uma nova volta de apresentação, para uma nova volta de aquecimento de pneus. Tem que ser tudo muito bem pensado. Ele permanece fora do carro. Volta de aquecimento. O carro do Frentzen ficou. Aí, a Sauber. Vai sair agora. Eles vêm para uma nova largada, uma terceira nessa corrida. Continua aí. Mais do que olhando os carros andando, nós estamos todos aguardando uma informação. Esperança forte no coração, o pensamento positivo e, como disse o Reginaldo, todos rezando muito. Você aí no Brasil, qualquer que seja a sua crença, a sua fé, o seu credo. Vamos nos aproximando das 3 horas da tarde, horário aqui da Itália, 10 horas da manhã, horário de Brasília. Schumacher, Berger, Hill. Frentzen, Hagner, Larini, Wendlinger. Aí Michael Schumacher vem se aproximando para tomar o seu posicionamento no grid numa terceira largada. Ele vai largar sozinho na primeira fila, Berger vai largar atrás dele. Eu pelo outro lado. Aí Schumacher tomando posição, Berger chegando. O carro de Damon Hill. Na terceira posição ali na segunda fila, ele que tinha a quarta posição. Os carros vão evitando ao máximo girar pelo lado direito da pista, que é o lado sujo. Durante treinos e corridas, eles passam sempre ali pelo lado esquerdo, pelo lado interno da pista. Brundle passa a bandeira verde ali atrás. Muita demora, pinta a luz vermelha. Vem a verde. Schumacher larga mal. Carlos parte com cuidado a dizer que Schumacher largou mal. Berger toma ponta. Christian vem buscando posicionamento ali no meio, largando bem.
Schumacher força. Berger, Schumacher, Hill. A briga intensa. Hakkinen vem em quarto, Larini vem em quinto, Hill vem por dentro. Schumacher vem por fora. Christian faz a curva por fora. Buscando posicionamento. Tocaram no Brandon, quase jogando para fora e conseguiu abrir o Berger. Schumacher é o segundo, o terceiro é Hakkinen, o quarto é Larini, o quinto é Wendlinger, o sexto é Katayama. Damon Hill caiu lá para a sétima posição, deve estar completamente perturbado, Damon Hill. Olha só como todos vão passando pelo Hill. Está parando o Damon Hill. Não sei se é algum problema no carro ou se não tem nem condições psicológicas para seguir na corrida. Ele foi ali e foi parando o Damon Hill. Foi ficando para trás, Damon Hill. Berger, Schumacher, Hakkinen. Quando eles passarem serão 52 voltas. Uma primeira movimentação muito tímida da arquibancada. Seria uma loucura a movimentação da arquibancada por ver Berger na frente. Há uma primeira movimentação muito tímida. Damon Hill vem para o box. Damon Hill vem para o box. Você vai vendo o Schumacher em cima do Berger. O Berger conseguiu um bom rendimento nos treinos, a Ferrari andou bem nos treinos. E é bom lembrar que tem um motor V12, um motor de uma super potência que pode ser bastante utilizada aí nessa pista. E isso o Schumacher vai sofrer bastante para passar, embora haja uma diferença bastante grande aí no equilíbrio do carro. Então, o Schumacher que está atrás vai sofrer bastante, porque ele vai ter que lutar bastante até escolher bem uma posição de ultrapassagem sem que corra um risco qualquer, porque sendo as velocidades mais ou menos parecidas e a potência também, então ele tem que realmente tomar numa curva, especialmente numa curva de baixa velocidade, porque o Berger tem toda a condição de recuperação e de retomada de velocidade, muito mais do que ele, Schumacher, embora o carro Benetton seja melhor no momento que o carro da Ferrari. Então é uma corrida de cabeça aí para o Schumacher. Vale lembrar que o Christian conseguiu, você viu, uma grande largada, ele perdeu algumas posições depois na primeira curva ali, mas ele largou realmente muito bem e ocupa agora a 10ª colocação. O Christian, naquela largada original, ele me disse que tinha projetos de fazer 2 paradas. Ele está usando o pneu tipo D, que é o mais mole. O projeto era de fazer 2 paradas, uma na 23ª volta, outra na 47ª. Aí você vai vendo Berger e Schumacher, não temos nenhuma informação ainda do hospital. Apenas nós, no sentido de absoluta cooperação, o Ricardo Tedeschi, que é o manager do Rubinho Barrichello, que viveu todo esse drama na sexta-feira, ele tentou se aproximar dos médicos, tentou conversar. Os médicos cercaram tudo, não permitem nenhuma aproximação, mas ele conversou com alguns fotógrafos que diziam que o sangue que a gente viu, que eu não sequer tive coragem a me referir, confesso. Que exemplo do Rubinho, houve uma batida de rosto e um capacete e houve um corte. Isso seria de menores proporções. Que em função da pancada muito forte, os fotógrafos diziam que Senna tinha uma certa dificuldade de respirar no início, mas que depois recuperava a respiração de forma mais normal. É uma informação extraoficial, da angústia também do Ricardo Tedeschi de buscar informação e tentar nos ajudar a levar alguma coisa positiva para vocês. A gente se apega a isso, de que seja o corte, se apega de que ele tenha voltado a respirar de forma mais normal. A gente vai se apegando a todas as possibilidades e a todas as esperanças. Para a 7ª e no tempo corrigido,
reaparece na 8ª posição. Valem as voltas, que tivemos as voltas com o safety car, depois tem a volta outra vez de aquecimento de pneus, e aí parte para uma nova largada. Agora o placar aponta aqui 46 voltas para o final, o que determinaria o número de 15 voltas realizadas até agora. É grande a pressão de Schumacher em cima de Berger, e ele leva essa vantagem no tempo, a vantagem que ele tinha quando passou pela última vez ali, instantes antes do acidente de Senna, quando ele passou na 2ª posição logo atrás de Senna. Bom, isso muda tudo em relação à corrida, ao plano de corrida do Schumacher. Evidentemente, ele já não tem mais necessidade de ultrapassar o Berger e sim manter essa distância, quer dizer, manter um tipo de pressão em cima do Berger, mas que não é realmente uma pressão, porque ele não necessita ultrapassar. Quer dizer, fica uma corrida bastante tranquila em termos de estratégia para o Schumacher. Nessa passagem agora ele está 1.6. Deu uma ameaçada ali, o Berger voltou. Ele faz um traçado diferente na tosa. O Berger teoricamente tem mais potência nessa subida. Hakkinen, Larini, Wendlinger, Katayama. E aí o Christian, repare, o Christian estaria atrás do Katayama na 7ª posição. Mas no tempo corrigido, ele aparece na 8ª posição, atrás do Morbidelli, que está atrás dele na pista, e lá vai Schumacher. O Schumacher não quis saber da diferença no cronômetro, que é essa que você acabou de ver, 1.636. Ele não quis saber da diferença no cronômetro, ele quis a diferença mesmo ali na pista. Tem mais carro que o Berger, se aproveitou, como eu vinha dizendo, no momento de tomada de curva, no momento que precisa do chassi. Então foi na saída da curva que ele passou o Berger, que aí, olha, nessa subida o Berger até teve motor para tentar a recuperação, mas era tarde. Então as primeiras colocações são Schumacher completando 12 voltas. Olha o Schumacher no box. Schumacher entra no box para o seu primeiro pit stop. Esse é um momento decisivo para ver o tempo de trabalho da equipe. A Benetton normalmente trabalha muito bem. As 2 primeiras corridas foi superior, seu trabalho foi muito melhor que o da Williams. Olha aí, 10.1, reabastecimento e troca de pneus. Parece cedo, 12 voltas, mas na verdade, como os carros tiveram que reduzir bastante a sua velocidade, naquele tempo que ficou o safety car na frente, o consumo evidentemente foi maior. Agora, o que parece realmente uma bobagem foi o Schumacher ter realizado essa manobra aí, correr esse risco todo para superar o Berger, sendo que ele já sabia que ia parar no box para fazer sua primeira troca de pneus. Então a colocação agora é Berger com 13 voltas completadas, primeiro colocado. O Hakkinen é o segundo, ele está 11.242 atrás do Berger. Em terceiro vem o Schumacher, 11.596 atrás do Hakkinen. Ou melhor, atrás do Berger. Ele está apenas 3 décimos atrás do Hakkinen. Em quarto aparece a outra Ferrari do Nicola Larini, 1.498 atrás do Schumacher. Em quinto vem o Wendlinger, 1.409 atrás do Larini. Depois o sexto, o Katayama, 5 segundos atrás do Wendlinger. O sétimo é o Morbidelli, 4.2 atrás do Katayama. O oitavo é o Christian, 2.8 atrás do Morbidelli. Aumenta a diferença em relação a Hakkinen, mas Schumacher tira a diferença em relação a Hakkinen. Schumacher se aproxima agora. Schumacher já de pneus novos, deu uma volta de aquecimento e já se aproxima. Em relação ao Hakkinen, o Berger tem mesmo que aumentar a diferença, porque o seu carro rende mais. O seu motor rende muito mais que a McLaren do Hakkinen. Do carro de Senna tocando no chão, e o carro de Senna pulou fora da pista completamente sem controle. Foi a forma como a gente descreveu aqui, quando ele dá aquele toque no meio da tangência da curva. Olha o pit stop da Ferrari, 7.7, bem superior ao da Benetton, que foi feito em 10.1. Muito bom o trabalho da Ferrari no carro de Berger. Vamos ver qual é a posição do Berger. Ele não pode manter a primeira colocação e deve ter perdido também a segunda para o Schumacher. Isso pelo tempo de desaceleração para a entrada no box e retomada de velocidade. Porque em relação ao pit stop,
o da Ferrari foi muito melhor, 7,7. O da Benetton demorou 10,1. Pela pista você vê aí o Hakkinen. Tendo o Larini e Wendlinger logo atrás. O Hakkinen, o Larini e o Wendlinger. Aqui existiu. Veio por dentro da curva e era negócio para o Christian agora deixar essa negociação, facilitar até essa negociação. No momento em que você viu já o Berger fora da pista, fora da corrida. O Berger parou no box, está fora da corrida. Ele que era a grande esperança da Ferrari nessa corrida. E o Christian me dizia antes da corrida que o rendimento que ele conseguiu tirar do seu carro hoje no warm-up foi muito melhor que nos dois dias de treino oficial. O carro andou muito bem hoje. Bolonha com traumatismo craniano. Esta é a primeira informação que chega da agência F. Centro de reanimação do Hospital Maggiore. E a gente sempre continuando, aí ela Ruspa, a gente sempre continuando aqui com fé, que possamos receber uma boa notícia em alguns minutos. Hakkinen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Larini é o terceiro, Katayama é o quarto, Morbidelli é o quinto. De Hakkinen para Schumacher. E o Hakkinen vai pro box. Vai pro box para fazer a sua parada. Schumacher assume a ponta e Hakkinen vai voltando. Restando 39 voltas, um total de 61. Já seriam 22 voltas. Aí Schumacher, Larini, Katayama, Morbidelli, Hakkinen, Christian, Fittipaldi, os 6 primeiros. Frentzen em sétimo, Wendlinger oitavo, Martini novo, Bundel décimo, Pani 11º, Brundle 12º. Pelo Martin Whittaker, o homem da FIA, responsável pelo relacionamento com a imprensa internacional, que vem ao encontro daquilo que nós dizíamos que era a informação da agência F, dizendo que Senna deu entrada vivo no hospital Maggiore de Bolonha, na UTI, aquilo que eles chamam de centro de reanimação, UTI, com ferimento na cabeça. Essa é a posição oficial da FIA. E seguramente ele está nas melhores mãos. A competência dos médicos, nas mãos lá de cima, né? Que é a mais importante. Gachot. O Pacífico ali de Gachot. Vai parando ali. O Gachot deve ter rodado na pista e aí ele estava tentando sair fora do ponto de tangência dos pilotos que vinham atrás, mas sem velocidade nenhuma. Tá aí o Gachot com o Pacific Ilmo. Uma coisa que estava na cara aí que aconteceu pela de Martini com o Brundle. O Brundle fez o procedimento, botou por fora, passou. O Martini quer vir por onde? Passar por onde? Tem certas coisas na Fórmula 1 que o piloto quer passar onde? Certas coisas que não dá para entender e sempre dos mesmos pilotos. Faz 3 anos que o Martini faz coisas desse tipo. Olha só o absurdo. A curva já era do Brundle. Não tem espaço. Não há a mínima possibilidade de passar aí. Repito que ele já vinha fazendo. Ele treinou muito bem lá no Japão. Na corrida não deu mais que uma volta. Ele foi envolvido naquele primeiro acidente lá. Acabou tocando no Senna quando o Senna já estava fora da pista. Mas andou muito bem nos treinos, andou bem aqui. O Larini é apenas um piloto de teste. Ele está afastado da Fórmula 1 há 2 anos, afastado de corridas. Então, é um piloto que surpreende nessa sua volta aí para ocupar o lugar que é de Jean Alesi. Jean Alesi, que você sabe, já foi informado, volta no próximo Grande Prêmio, o de Monte Carlo. Aí o Brabham, Sintec, companheiro, era companheiro de Ratzenberger, morto ontem no acidente, que era uma outra coisa absurda que ninguém estava conseguindo entender a participação da Sintec
depois do acidente fatal de Ratzenberger ontem, num acidente em que ficou muito claro, nítido, um acidente provocado por uma falha estrutural do carro. Todos esperavam que a equipe Sintec não participasse da corrida e até uma declaração que seria normal, dizendo vamos rechecar o carro inteiro. Vamos levar o carro para a fábrica para rechecar o carro inteiro. Mas, de forma absolutamente insensível e surpreendente, a Sintec veio para a pista com o Brabham, que agora abandonou. A respeito da Sintec, tem uma informação, ela é uma equipe muito nova e não tinha nenhuma experiência na construção de carros monopostos. Não é uma equipe que seguiu a escola. Olha aí a parada do Schumacher. Schumacher faz a sua segunda parada. Faz a sua segunda parada, Michael Schumacher. Agora é importante ver em que posição ele volta. Schumacher já voltou à pista. A gente fica de olho na pista porque ele tinha uma vantagem grande, porque o Larini também tinha parado. E o Larini depois seria Hakkinen. O Larini passa na segunda posição. Rasga pela reta Larini, passa na segunda posição. E Hakkinen passa na terceira posição. Hakkinen vem 28,8 atrás de Schumacher. Portanto, 5 segundos atrás. Depois vem Wendlinger, que vem 2 segundos atrás de Hakkinen. Katayama é o quinto e Morbidelli é o sexto. Christian sempre na sétima posição. Continua na pista, mas muito atrás. Ele está 1 minuto e 11 atrás do líder Schumacher, quase uma volta atrás, e ocupa a 9ª colocação. O Rio que teve problemas, parou no boxe, perdeu bastante tempo no boxe, e volta à pista, mas faz uma corrida para chegar ao final. Melhor volta da prova até o momento foi exatamente do Damon Hill, 1:24.335, quando o carro ainda rendia bem. O Schumacher está virando agora em 1:24.4. O Larini virando 1:26, o Hakkinen 1:26, o Wendlinger 1:27, o Katayama 1:27, o Christian virou 1:27.9 nessa última volta. O Dr. Sid Watkins. A informação chega através de um jornalista francês, que o Dr. Sid Watkins teria dito que continua o trabalho lá, a situação é séria, e que Senna teria tido várias fraturas, mas que continua na UTI. E nós continuamos aguardando maiores informações. Já já nós teremos a participação do Cabrini aí com informações mais precisas para você. Aqui 36 voltas disputadas. Aí você vê a parada. Parada de Hakkinen. Informação então. E Roberto Cabrini. Começam a chegar as informações, né? De que, além do corte, o sangue que se viu também, porque uma traqueostomia foi feita ainda na pista, antes dele ser levado para o helicóptero, para que auxiliasse a respiração, já que o estado inspira cuidados, que é como eles usam no vocabulário. O Martini deixando a pista. O Damon Hill fez uma outra parada. Schumacher, Larini, Katayama, Christian Fittipaldi, que ainda não fez uma segunda parada, portanto sobe outra vez, vai para a 4ª posição. Morbidelli é o 5º, Hakkinen é o 6º. Repito que já já nós deveremos ter contato com Roberto Cabrini. Aí você vai vendo o Martin Brundle, que vem para mais um pit stop. Aí Brundle, reabastecimento e troca de pneus. Schumacher, Larini, Katayama, Christian Fittipaldi, Morbidelli e Hakkinen. Deixou o motor vir abaixo. Apagaram o motor. Trabalha ali a McLaren. Brundle pede alguma coisa.
O Schumacher segue firme. Vai entrar ao vivo do Hospital Maggiore. A gente gostaria de ouvir o Cabrini. Por telefone, o Cabrini entra. A gente solicita um retorno aqui. Momento da unidade de terapia intensiva, próximo a ela, do Hospital Maggiore de Bolonha. É muito grave o estado do piloto brasileiro Ayrton Senna. Segundo o boletim médico, ele teve trauma craniano, está em estado de coma e tem também quadro de choque hemorrágico. Ainda no circuito, Ayrton Senna teve parada cardíaca. Nesse momento, acaba de chegar ao hospital o neurologista-chefe que está fazendo todos os exames cerebrais em Ayrton Senna. Ele está fazendo nesse momento, está sendo submetido nesse momento à tomografia computadorizada. Então logo tenhamos novas informações, voltaremos a falar do Hospital Maggiore aqui em Bolonha. Voltamos a repetir que é muito grave o estado de Ayrton Senna. Aí Morbidelli parando. Aí, portanto, a informação do Cabrini, evidentemente, não era o que a gente queria ouvir. Mas segue a esperança de que os recursos da medicina possam ganhar essa batalha, essa luta de Ayrton Senna. McLaren. Schumacher deve gastar aí para a terceira troca. Tá certo, chama atenção o Reginaldo. Ele para a terceira troca. Quando ele parou com a sua segunda parada na 28ª volta, a gente imaginou que ele, aliás, faltando 28 voltas, a gente imaginou que realmente ele teria que fazer uma terceira parada. Então, isso quer dizer que ele largou com os pneus D, os pneus mais moles. O rendimento do carro foi melhor com esse tipo de pneus, que o pneu com que ele treinou. E foi o que ele está utilizando. Você viu ali aparecendo o Christian Fittipaldi? Ele está na 6ª posição. Nesse momento em que todos permanecem realmente nesse instante de fé e de oração, mas chegam muitos e muitos telefonemas à Rede Globo pedindo que represente aí o acidente de Ayrton Senna, que é o que vai ser feito agora. Aí do carro do Schumacher, a declaração do Schumacher é quando o carro toca o chão realmente. Você acompanha aí todo o momento dramático do acidente do brasileiro Ayrton Senna. Aí nós voltamos ao vivo. Algo terrível acontece dentro do box. Alguém foi atropelado, a batida dentro do box, a roda que cai, o pessoal da Ferrari. Perdoe pela dificuldade do áudio, mas é que a gente tenta ficar do lado de fora para ver o que acontece. A Ferrari estava pronta para uma nova troca. E um carro passou, dando até a impressão de ser uma Minardi, e atropelando o mecânico da Ferrari. Mas que grande prêmio, mas que coisa terrível este grande prêmio de Imola. Que coisa absurda. Aí você vê, a Minardi era o Alboreto, porque o Martini estava fora. É muita coisa para um fim de semana só. ...20 anos em todas essas emoções na Fórmula 1, eu jamais vi nada parecido. Jamais vi nada parecido. Desespero do mecânico da Ferrari. E olha, eu dizia no início da transmissão,
Ayrton Senna, que está lá lutando para estar vivo, ele iniciou ontem um movimento junto aos pilotos, e os pilotos iriam pressionar aos dirigentes da FIA, falando sobre o perigo desse reabastecimento constante, dessas paradas constantes, em função dos autódromos que tinham que ter o pit mais largo. E eles pediam já desesperadamente que se tomasse alguma providência para a próxima corrida em Mônaco, porque seria impossível, temendo que isso que está acontecendo aí pudesse acontecer em Mônaco. Ao desespero na equipe Ferrari. Total desespero na equipe Ferrari com o mecânico atropelado. Ali você vai vendo o Schumacher. E aí mais uma tragédia nesse final de semana em Imola. Restando 9 voltas. Eu olho daqui e vejo. Repare como as coisas estão. Eu vejo o Flávio Briatore, que é o diretor da Benetton, que está aí para ver o seu piloto ganhar a terceira consecutiva e se agigantar num campeonato. Ele está de costas para a pista. Abandonou a sua posição de comando, ele que comanda toda a corrida. Abre os braços para um lado e para o outro. Faz sinais desesperados o Flávio Briatore. Ele que ontem se irritou profundamente contra Ron Dennis e contra Jean Todt, contra o dono e contra o diretor da Ferrari, porque ele retirou seus pilotos da pista depois do treino, depois que Senna tomou a iniciativa de não treinar e que o Frank Williams o apoiou, e Hill também não treinou, e o Flávio dizia: nós temos a responsabilidade, nós das equipes grandes, de tomar uma posição definitiva. E dizia: nunca Ron Dennis e Jean Todt poderiam tomar essa posição e não estar conosco, junto com ele, Flávio Briatore, e com Frank Williams. O Briatore, aí a repetição. Olha o pneu que estava lá para ser trocado. Aí você vai ver. A Ferrari está ali pronta. A Ferrari está ali pronta. E Alboreto vai sair, corre todo mundo. E alguém não corre a tempo. André de Césares. André de Césares. Vai sair bem do carro. Ou pelo menos tenta. Ele está normal, mas bateu também. Realmente, um fim de semana negro na história da Fórmula 1. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp, Rainha System, Ford, Colinos e Biotônico Fontoura. Aí outra imagem dramática. A gente avisa que a corrida está a menos de 7 voltas do final. Mas nós temos uma outra corrida muito mais importante que essa a acompanhar durante todo o dia, e estaremos em plantão permanente, sempre em contato com você aí no Brasil. Nós estaremos então em plantão permanente, sempre em contato com você, acompanhando direto do Hospital Maggiore, trazendo todas as informações dessa corrida, praticamente sem diferença. Você vê o Hill que está ali à frente do Schumacher, o Schumacher pronto para colocar uma volta em cima do Damon Hill, que é o 6º colocado. O Hill veio lá de trás, teve muitos problemas. Ele chegou a ocupar a 10ª colocação, porque perdeu muito tempo no box numa das suas paradas. Ele veio lá de trás, recuperou, e agora luta com o Christian pela 6ª colocação, pela 5ª colocação melhor. Quer dizer, de qualquer forma, parece que pelo menos a pontuação do Christian está garantida. Mais um.
altura já não sei nem se é Ferrari, hein? O pessoal da Ferrari pulou ali, os mecânicos da Ferrari se desesperaram. O mecânico sendo levado também para o hospital. Me pareceu mais agora o uniforme da La Russe. Exatamente. Postado ali ao lado. E a ambulância que chega. Olha, eu confesso que eu não... De onde chegam, mas é uma coisa impressionante o volume das más notícias, porque chega agora a notícia de que no acidente da largada, 4 espectadores foram feridos com gravidade. Quando a roda voou por sobre a proteção e peças do carro voaram e foram atingir pessoas. Uma foi ao teto da arquibancada, quase pegando um fotógrafo que estava postado lá, mas 4 pessoas foram de forma forte atingidas na arquibancada. É no box da Ferrari. A dedução é o seguinte, deve ter sido... Olha, o Christian parou. Aí Christian Fittipaldi sai da pista, ele tinha a pressão ali de Damon Hill. Christian Fittipaldi sai da pista e a gente vê o Christian sair andando, com, olha, a essa altura, com um alívio muito grande e uma imensa felicidade de ver o Christian sair ali, caminhando normalmente, no que poderia ter sido mais um acidente. Essa é uma grande verdade. Os pontos que ele ia fazer na prova, ou o ponto que ele ia fazer, é de menor importância. Mas em relação ao mecânico, parece que foram 2 casos, então. Tem aquele da Ferrari e um outro da La Russe, que era a equipe que estava próxima ali, vizinha ao... Wendlinger se aproxima de Hakkinen, na briga pela 3ª posição. Aí Schumacher vem para a volta final, vem para a sua 3ª vitória consecutiva no campeonato. Para somar 30 pontos em 30 pontos possíveis. Uma corrida que ele mesmo dizia, o 2º lugar seria muito bom, porque o favoritismo era absoluto para Ayrton Senna. Veja que Damon Hill ficou para trás. Foi a 20ª posição. E está aí. Chegando em 6º, ainda tentando uma aproximação, uma ultrapassagem em cima de Katayama nessa última volta. Já vai se encaminhando para a Rivaz e depois para a variante baixa, Michael Schumacher. Aí com todo cuidado, fazendo aí a primeira perna da Rivasa, trazendo com cuidado e fazendo a segunda perna da Rivasa. Aí ele acelera e vai passar pela variante baixa, onde Rubinho Barrichello sofreu o acidente. Passa pela variante baixa, vem para o S que leva para o box. E aí Schumacher, para receber a bandeirada de chegada, para conquistar mais uma vitória na Fórmula 1. Schumacher passa, ergue o braço, e no box da Benetton, de todos os que lá estavam, um único engenheiro fez um tímido sinal com a mão direita. Não houve absolutamente nenhuma festa no momento em que Schumacher cruzou para receber a bandeirada. Schumacher em primeiro. Larini vem se aproximando para ser o 2º. Aí vem Nicola Larini se aproximando para ser o 2º colocado. Sai da variante baixa. Aí vem Larini. Vai puxar para a esquerda para fazer o S da entrada da reta dos boxes. Aponta Nicola Larini. E recebe a bandeirada com o 2º lugar para a Ferrari. A briga pela 3ª posição de Hakkinen e Wendlinger. A briga pela 3ª posição de Hakkinen e Wendlinger. Vem atrás Hakkinen, traz com ele Wendlinger. Cruza Hakkinen, é o 3º colocado. Wendlinger é o 4º colocado. A posição entre Katayama e Hill, porque eles vêm brigando muito, a diferença é de 2 décimos entre Hill e Katayama na briga pela 5ª posição. Os 4 primeiros passaram, Schumacher, Larini, Hakkinen e Wendlinger. Portanto, os 4 primeiros completando, e a torcida da Ferrari, parte dela invade a pista e tem muito carro para passar. Eu aí já entro no desespero, porque tem muita gente na pista, na frente da reta dos boxes, e os carros vão passar. Aí Schumacher acena, faz aí a sua festa. Christian Fittipaldi pega uma carona para voltar.
Ele que ocupava a 5ª posição, saiu da pista e acabou ficando fora a poucas voltas do final. Aí, portanto, Schumacher vencendo, Larini em segundo, Hakkinen em terceiro, Wendlinger em quarto, Katayama em quinto e Damon Hill na 6ª posição. Daqui a pouco nós estaremos de volta com o pódio e mais uma vitória de Schumacher. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Você. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos aí a pontuação do campeonato. Christian tem a 10ª posição ali. Depois do resultado da prova, a pontuação do campeonato. Vamos chegando ao final dessa prova. Esse terrível final de semana em Imola, no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Schumacher vai para o pódio mais uma vez. Terá ao seu lado Nicola Larini e Mika Hakkinen. Torcedor que se conteve durante toda a prova, finalmente invade, porque a Ferrari vai ao pódio, mas de uma forma até mais contida do que em outras oportunidades, em Monza e aqui em San Marino. Reginaldo Leme. A corrida sobre esse clima tenso que marcou todo o fim de semana. Esse fim de semana negro na história da Fórmula 1. E que teve, tecnicamente, pela 3ª vez no ano, 6 carros de equipes diferentes ocupando as 6 primeiras colocações. Que são Schumacher da Benetton, Larini da Ferrari, Hakkinen da McLaren, Wendlinger da Sauber, o Damon Hill da Williams e o Katayama da Tyrrell. O Larini, que nunca tinha feito um ponto sequer na sua carreira, chega pela primeira vez aos pontos e logo num 2º lugar do pódio. O Hakkinen também leva a McLaren Peugeot, que não tinha ponto ainda em 94, a equipe que dominou a Fórmula 1 nos últimos 8 anos, não tinha ponto em 94, leva ao pódio com esse 3º lugar. E o Christian, que chegou a ocupar a 5ª colocação, ele estava em 5º quando teve problema e saiu fora da pista. Está aí o resultado, está aí mais uma vitória de Schumacher, 30 pontos em 30 válidos no campeonato, mas tudo isso representa muito pouco diante da luta de Ayrton Senna pela vida na UTI do hospital em Bolonha. Aí vamos para o pódio. Teremos Schumacher, Larini e Hakkinen. Uma certa demora para a chegada dos 3 ali no pódio. Schumacher, Larini, Hakkinen, Wendlinger, Katayama e Hill. Larini conhece pela primeira vez o que é ser ídolo, o torcedor italiano grita o seu nome e a execução do hino alemão.